Para quem está no mundo dos investimentos, uma pergunta é constante: como é que se mede o risco de uma ação? Bom, nessa análise, a gente vai desvendar uma ferramenta fundamental para isso. O nome dela, coeficiente beta. A grande dúvida é essa, né? Como a gente pode saber se uma ação específica tende a ser mais agitada ou mais tranquila que a média do mercado? Entender isso é o pulo do gato para gerenciar o risco de uma carteira. E a resposta para essa pergunta é justamente o coeficiente beta. Imagina que ele é tipo um termômetro, sabe? Ele mede a temperatura, a febre de um ativo quando comparado com o mercado inteiro. É ele que vai nos dar uma pista se aquela ação é mais calma ou mais nervosa que a média. Ok, mas para a gente entender bem o que é o beta, primeiro a gente precisa falar sobre os dois tipos de risco que existem no mercado. De um lado, a gente tem o risco que é específico de uma empresa, sabe? Tipo uma má gestão, uma greve. Do outro, tem o risco que afeta todo mundo, o mercado inteiro. Pensa numa crise econômica, numa alta de juros. E aqui está o detalhe mais importante: o beta olha só para esse segundo tipo, o risco sistêmico, aquele que não dá para fugir só escolhendo ações diferentes. Para ficar bem claro, vamos pensar no mercado como se fosse um oceano. As marés sobem e descem, afetando todos os barcos. O beta, então, não está preocupado com a ondinha que bateu só num barco específico. Não, ele mede o quanto aquele barco sobe e desce junto com a maré geral do oceano. Pegou a ideia? Beleza, já entendemos o conceito, agora vamos para a parte prática. O que esses números do beta realmente significam? Vamos começar com o beta igual a 1. Esse é o nosso ponto de referência, nosso ponto de partida. Basicamente, significa que o ativo se move, praticamente em sintonia com o mercado. Ou seja, é um perfil de risco que a gente chama de neutro. Se o Ibovespa, que é a nossa referência aqui no Brasil, sobe, digamos, 10%, a tendência é que essa ação com beta 1 também suba 10%, e o mesmo vale para a queda. Ok, fácil. Mas e se o beta for maior que 1? Aí a história muda. A gente entra no que o mercado chama de ativos agressivos. Eles são mais voláteis, mais ariscos que a média. Por exemplo, um beta de 1,3 quer dizer que, em tese, a ação é 30% mais volátil, tanto para cima quanto para baixo, claro. E o contrário, um beta menor que 1. Bom, aí o cenário é outro. Esse é o ativo defensivo. Ele é menos volátil que o mercado. Sabe aquelas ações de setores mais estáveis, tipo energia elétrica, saneamento? Elas costumam ter um beta mais baixo. Em momentos de crise, a tendência é que elas sofram menos que a média. E ainda tem os casos mais peculiares. Um beta igual a 0, por exemplo, significa que o preço do ativo não tem nada a ver com o sobe e desce do mercado. Agora, o mais interessante é o beta negativo. Pensa no ouro em uma grande crise. Muitas vezes, enquanto a bolsa despenca, o ouro sobe. Ele se move na direção contrária. É o famoso porto seguro. Tá, muito legal a teoria. Mas e na prática? Como é que quem investe usa essa informação para montar uma carteira? É exatamente aqui que a coisa fica interessante. O beta é uma ferramenta fantástica para alinhar os investimentos com o perfil de cada um. Quem é mais conservador pode montar uma carteira com beta médio abaixo de 1. Já quem topa um risco maior em busca de retornos mais altos, vai procurar ativos com beta acima de 1. E só por curiosidade, como isso é calculado? Bom, por trás tem uma fórmula estatística. Mas olha, não precisa se preocupar em decorar. O que importa é entender a lógica. O cálculo basicamente compara o movimento conjunto do ativo com o mercado em relação ao movimento geral do próprio mercado. E para ver como o beta não é brincadeira, ele é uma peça central de um dos modelos mais famosos do mercado financeiro, o KPM, ou um modelo de precificação de ativos. É com base nele que analistas estimam qual deveria ser o retorno justo de um ativo, dado o risco de mercado que ele carrega. Agora, um ponto de atenção muito importante. O beta é uma ferramenta poderosa, mas não é uma bola de cristal. É fundamental a gente conhecer as limitações dele. Primeiro, e talvez o mais importante, o beta olha para o passado. Ele é calculado com dados históricos. Nada garante que o futuro será igual. Segundo, ele só mede o risco de mercado, lembra? Não diz nada sobre a gestão da empresa. E terceiro, o beta de uma empresa muda com o tempo. Então, ele é uma foto do momento, não um retrato para sempre. Então, qual é a grande lição aqui? O beta não é uma ferramenta para prever o futuro. A verdadeira magia dele é servir como uma bússola. Uma bússola que ajuda a montar uma carteira de investimentos que faça sentido para o perfil de risco de cada pessoa.
No fim das contas, entender o beta é dar um passo gigante para tomar decisões mais inteligentes e conscientes no mundo dos investimentos.